A paz do Senhor Jesus. Neste momento, eu vou falar sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era o rei. Ele era um rei, mas ele não era um rei que servia a Jeová, que servia a Deus, com D maiúsculo. Ele era um rei que servia a deuses estranhos, com D minúsculo. Ele era idólatra, tanto que ele fez uma estátua de ouro e queria que todo mundo adorasse. Isso foi depois que Daniel, pela revelação de Deus, interpretou os sonhos que Jeová deu a ele. Mesmo ele sendo idólatra, espírita daquela época, feiticeiro daquela época, ele foi colocado por Deus nesse reinado. Porque segundo o sonho que ele teve, que foi dado pelo próprio Deus, Jeová, o sonho foi tanto de Deus que os espíritos, os guias dos astrólogos, magos, encantadores, não puderam revelar o sonho, porque a fonte veio de Deus desse sonho. Então ele ficou furioso e mandou matar todos os sábios. Inclusive Daniel também era sábio, estava lá no reinado de Nabucodonosor, estava lá, tinha seu cargo, estava lá trabalhando para um feiticeiro, para um idólatra, porque quando Deus quer colocar o servo dele, Deus coloca onde Deus quiser. E Deus usa quem Deus quiser. Inclusive, Nabucodonosor foi colocado por Deus, mesmo sendo idólatra, porque o sonho que ele teve, que foi dado por Deus, Deus deu a Daniel a interpretação, e em uma das interpretações, Daniel disse que foi Deus que colocou ele nesse reinado. E também, ele tinha tido sonho e tinha esquecido. Isso acontece às vezes com a gente tem um sonho, lembra que sonhou, mas não lembra o sonho. Então, ele esqueceu o sonho e ninguém revelava qual era o sonho. Só pedia o sonho para dar a interpretação. Era uma coisa muito difícil, né? Mas os espíritos, os guias dos astrólogos, encantadores e magos não revelavam o sonho a eles. Porque o sonho foi dado por Jeová e só Jeová poderia revelar esse sonho. E revelou ao seu servo Daniel. Quando Deus revelou a Daniel, deu a visão a Daniel, deu o sonho a Daniel, Daniel também deu a interpretação. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel, tanto que ele disse o vosso Deus, não falou o nosso, falou o vosso, é Deus. Ele reconheceu que Deus era todo-poderoso. Porém, reconhecer que Deus é maior não significa converter-se. Ele continuou na idolatria, adorando outros deuses. Inclusive, depois desse episódio, ele exaltou a Daniel, ele colocou Daniel como governador, ele deu perfume, Deus, através dele, Deus usou ele para exaltar Daniel, para prosperar Daniel. E ele era, o Nabucodonosor, um feiticeiro, na linguagem de hoje. Um bruxo, um espírita, na linguagem de hoje. Mas mesmo assim Deus botou ele no reinado, Deus usou ele para exaltar Daniel. E ele, quando Deus usou Daniel para interpretar o sonho e dar o sonho, a Bíblia diz que ele adorou Daniel, então ele era idólatra, que ele adorou, está lá no texto de Daniel, capítulo 2. Ele adorou Daniel. E ele reconheceu que o Deus de Daniel era maior do que os deuses estranhos que ele servia. Porém, ele reconheceu isso, mas não se converteu a Deus. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que Deus colocou um espírita no poder, que Deus usou o espírito para exaltar o seu servo Daniel, que Deus revelou um sonho, o sonho veio da parte de Deus a um homem que não servia a Deus, Jeová, servia outros deuses estranhos, mas mesmo assim Deus fez tudo isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente mistura as coisas. Daniel não ficava jogando praga nele, Daniel não ficava só pregando para ele.
Daniel recebeu o nome pagão e nem por isso ele repreendeu. Ele disse, não quero esse nome não. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Como Ananias, Misael e Azarias recebeu também nomes pagãos. Daniel, Ananias, não idolatrava, mas ele estava no meio da idolatria, porém ele não praticava a idolatria. Daniel, ele não ficava só chamando os espíritas lá de filho do diabo, de filho disso. Não, ele não queria fazer nada dele mesmo. Muitas vezes o ser humano quer à força converter as pessoas. Quer que as pessoas se convertam, quer que concorde 100% com a pessoa. Quando a gente desconcorda em um ponto ou em outro, começa a xingar. Uma vez eu desconcordei com um determinado pastor, que eu não quero falar o nome, um ponto. Esse pastor me chamou de filha do diabo, me chamou de falsa profeta, me chamou de falsa doutora. Ele me xingou e disse que não estava xingando, só porque eu desconcordei com um ponto. Daniel não xingava Nabucodonosor, Ananias, Misael e Azarias. Daniel não praticava a idolatria, porém ele ficava deixando Deus agir. Porque Deus não vai... porque Deus age. Muitas vezes as pessoas querem fazer que a gente concorde com aquela pessoa de qualquer jeito. E quando não concorda, em vez de dizer, Deus te abençoe, irmão, eu vou orar para Deus abrir sua mente, já que a pessoa está certa, né? O certo é dizer o quê? Eu vou orar para Deus abrir os olhos do seu entendimento, para que você possa enxergar a verdade. Mas não é por aí. Não diz que vai orar para Deus abrir olho nenhum. Joga praga, chama de filho do diabo, filho de Satanás. Ainda usa texto fora do contexto para chamar o povo disso. Quando Jesus chamou o quê? Os que não acreditavam nele. Chamou os que não acreditavam nele. Não chamou os que acreditavam. Porque uma vez o homem estava expulsando demônio em nome de Jesus e não era servo de Jesus, nem andava com Jesus e nem era discípulo. Tanto que os próprios discípulos tentaram impedir o homem de expulsar o demônio em nome de Jesus. E Jesus disse, não faça isso. Quem não é contra nós é por nós. Deixai-o. Por que Jesus disse para deixar o homem expulsar o demônio em nome de Jesus? Mesmo que não era discípulo, não era convertido, não era porque ele creu em Jesus. Porque ele cria, mesmo que não era. A Bíblia diz que importa que seja pregado, que Cristo seja pregado, disse Paulo. Puramente, importa que Cristo seja anunciado. De qualquer maneira que ele seja pregado. Por quê? Porque quem está anunciando, seja por isso ou por aquilo, por disputa, mas está anunciando porque crê. Então, quando Jesus chamou filhos do diabo, chamou pessoas que não criam nele. Quando João Batista falou aquilo ali também, eram pessoas que não criam em Jesus. Quando Paulo falou usado pelo Espírito Santo para Bar Jesus, que ele era filho do diabo, né? Bar Jesus era filho do diabo. Por quê que Paulo falou? Porque Bar Jesus não creu em Jesus, queria era desviar o procônsul de Cristo. Então as pessoas usam esse texto para xingar, usam esse texto fora do contexto para ofender as pessoas. Se Daniel ficasse chamando Nabucodonosor de filho do diabo, disso, daquilo, chamando lá o povo lá do reinado, ele ia ser morto. E ele não estava sendo usado por Deus chamando, porque o próprio Deus colocou um idólatra no reinado, o próprio Deus se revelou em sonho a um idólatra, o próprio Deus deu a interpretação do sonho a Daniel, o próprio Deus deu o sonho a Daniel, porque os astrólogos, encantadores e magos, que eram espíritas, não tiveram a revelação do sonho que Nabucodonosor tinha esquecido, porque não veio da fonte dos guias deles, veio da fonte de Jeová. Então, quem somos nós para querer passar na frente de Deus e agir com a nossa própria força? Nós não temos que fazer nada de nós mesmos, usar o nosso próprio braço. Gideão, Deus disse para Gideão, que era para Gideão ir com 300 homens, mas Gideão tinha muitos soldados. Mas Deus foi diminuindo, mandando descer a água, mandando dizer aos covardes que volte. E era impossível com a própria força de Gideão vencer vários midianitas com só 300 homens. Mas Deus disse, para que vocês não pensem que foi o vosso próprio braço, vossa própria força,
Vão com 300, porque aí eu vou ser glorificado. Deus quis ser glorificado naquela guerra, porque com 300 era impossível eles ganhar, mas ganharam pelo poder de Deus. Como Davi, era impossível ganhar, venceu o Golias, mas venceu pelo poder de Deus. O próprio Golias disse, vocês zombou de Davi, porque ele era pequeno, ele era um rapazinho, mas Deus usa as coisas vis, desprezíveis, que não são para confundir as que são. Porque a loucura de Deus, diz a Bíblia, é mais sábio do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus usa as coisas desprezíveis, porque Deus quer manifestar o seu poder e quer ser glorificado e quer que a gente reconheça que foi Deus e não nós. O próprio Gideão tinha um pai que servia a Baal. E quando Gideão destruiu o altar de Baal, os servos de Baal, que era servo também do pai de Gideão, que Gideão servia a Jeová, mas o pai servia a Baal, disse para ele matar Gideão. Ele disse, não, eu não vou matar meu filho por causa disso, porque ele quis dizer, se ele servia a Baal, quem tinha que lutar por si era Baal. A Baal é que é Deus. Gideão quebra tudo de Baal e eu que vou agir, e eu que vou matar Gideão? Quer dizer, eu vou defender Baal, eu que sou mais forte que Baal, é isso que ele quis dizer. Que Baal faça alguma coisa. E acabou Baal não fazendo nada com Gideão, que era filho de quem servia a Baal, que eu esqueci o nome dele no momento. Mas Gideão era servo de Deus, mas o pai dele, biológico, não era servo de Deus. Jeová servia a Baal. Então, se o próprio pai de Gideão queria que Baal que matasse Gideão, porque o macumbeiro, ele faz assim, ele faz a macumba para o diabo matar, para Satanás matar, não para ele mesmo matar, porque se for para ele matar, ele vai pegar um revólver e mata. Se for para ele mesmo matar, ele pega uma arma e sai matando. Mas ele faz aquela oferenda ali, quando é para matar, quando é para destruir aquela vida. Mas ele confia nos guias, nos demônios dele para fazer. Porque se eles fizerem, eles vão presos, eles mesmos matando com revólver ou com faca. Então o diabo matando, ninguém vai preso. Então é isso que o pai de Gideão, que servia a Baal, mas Gideão servia a Jeová, falou, que Baal que faça alguma coisa, eu que vou. Ainda proibiu os filhos, eu vou falar filho de santo na linguagem de hoje, né? Porque na verdade a linguagem mudou, mas era mais ou menos isso. O pai de Gideão era pai de santo, na linguagem de hoje, tinha seus filhos de santo na linguagem de hoje, e Gideão era tipo, era um servo de Deus, mas Gideão saiu quebrando tudo de Baal e queriam matar Gideão. E aí o pai dele disse, não, quem tem que matar ele é Baal. Então, se ele servindo a Baal queria que Baal agisse, quem somos nós de nós mesmos querer a força que as pessoas pensem como a gente, haja como a gente, acredite como a gente, deixe algumas coisas como a gente. E se não deixar, a pessoa xinga a pessoa de tudo que é nome feio, como que esses palavrão vai mudar o pensamento da pessoa. Vai fazer a pessoa não acreditar na sua tese, na sua doutrina, no seu conhecimento, no seu entendimento, porque se sentiu ofendida. Então, tudo é a sabedoria. É Deus que tem que falar na nossa boca, na nossa vida. Porque se a vossa justiça, diz a Bíblia, não exceder a dos escribas e fariseus, não sereis apto para o reino dos céus. Se não procurar mostrar algo de Deus, como é que o povo vai se converter nós mostrando o mal com o mal? Porque se o crente chama um outro crente de filho do diabo, filho de Satanás, falso profeta, falsa doutora, imagine um bruxo que ele não chama. Vai ficar um amaldiçoando do lado com o diabo e o outro amaldiçoando do outro lado com Deus. Está tudo amaldiçoando, porém com crença em Deus diferente. E não se vence o mal com o mal, se vence o mal, diz a Bíblia, com o bem. Então, Daniel teve sabedoria, por isso Deus colocou ele naquela posição. Ele poderia dizer, não, esse homem aí, é idólatra, ele é feiticeiro, ele é bruxo. Mesmo assim Deus botou ele no reinado, mesmo assim Deus revelou a ele o sonho, mesmo assim Deus me usou para interpretar sonhos, mesmo assim ele me exaltou. Eu vou falar um tanto de coisa para ele. Não,
Porque se Deus não falar com ele, Deus falou sobre o sonho. Quem é nós que vai falar nada, meus irmãos? Quando a carne, quem está na carne não pode agradar a Deus. Quando a carne fala, começa esse povo a ficar doente. Tem gente que fica doente com fanatismo doentio. Então nós temos que ter sabedoria, ter justiça. Porque disse Jesus, se a vossa justiça não proceder dos escribas e fariseus, não sereis aptos para o reino dos céus.